Yom para o dia 17 de Shvat. Nessa data, no ano de 5703, quando foi editado a Yom Yom, caía o Shabbat Shirah, o Shabbat da porção de Beshalach, que é chamado Shabbat da canção, porque nesse Shabbat se lê na Torá sobre a travessia do Mar dos Juncos, Yam Suf, e a canção que foi entoada em louvor por todo o povo de Israel. Em conexão ao Shabbat Shirah, em conexão à canção que se entoou, etc., ele vai nos relatar aqui algo relacionado a diversos dos Rebes, em diversas gerações, em conexão com esse Shabbat, ou em conexão com esse conceito da abertura do mar. Então nos fala o Yom Yom, nos conta o Yom Yom dos ensinamentos do Rebbe anterior, no Shabbat Beshalach, do ano de 5621, equivalendo na nossa contagem, na contagem comum, a 1861, o Tzemach Tzedek pronunciou um Ma'amar. O terceiro Rebbe de Chabad, o Tzemach Tzedek, assim nos conta o Rebbe anterior, nos seus escritos, que nesse Shabbat, naquele ano de 1861, Tzemach Tzedek pronunciou um Ma'amar, um discurso racídico, sobre essas palavras, Reu que Hashem, palavras que constam na nossa parashá, na nossa porção, e esse Ma'amar, esse discurso racídico, é baseado naquilo que está impresso no Likutei Torá, a coletânea de discursos racídicos do seu avô, que foi editada por ele, pelo neto, pelo Tzemach Tzedek. Então, ele pronunciou um Ma'amar, um discurso racídico, naquela semana, naquela parashá, que versava sobre esse tema e trazia também o conceito da abertura do mar, etc., a travessia em seca. Em seguida, depois de ter pronunciado esse Ma'amar, daqui nós vamos ver que existe aqui um aspecto místico de transmissão de geração após geração, e que cada geração, o líder espiritual dela, o tzadik dela, tem o seu papel, ele desempenha o seu papel. Isso se expressa também nos pronunciamentos que ele faz dos discursos racídicos, que trazem ensinamentos profundos e são uma revelação de divindade aqui no nosso mundo. Então, depois de pronunciar esse Ma'amar, em seguida, ele contou ao seu filho, o Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe, contou para o seu filho, Caçula, seu filho mais jovem, que mais tarde seria, por indicação do Tzemach Tzedek, o seu sucessor, o Rebbe Maharash, o Admor Rabbi Shmuel, que por sua vez era avô do Rebbe anterior. Assim ele contou para ele, depois que ele pronunciou esse discurso racídico, ele falou para o seu filho, saiba que no Shabbat Beshalach, num Shabbat igual ao nosso, no qual se lê a canção da travessia do mar, no ano de 5665, o que equivale na contagem comum a 1805, ou seja, quando o Tzemach Tzedek estava contando isso, ele estava relatando algo que aconteceu há 55, 56 anos atrás. Então ele relata que 56 anos atrás, num Shabbat igual ao nosso, Shabbat da canção, o meu avô, ou seja, o Alter Rebbe, o Rav Shneur Zalman, ele disse esse Ma'amar que eu repeti agora, na verdade não é original da minha autoria. Na realidade, eu recapitulei e repeti um Ma'amar que foi pronunciado pelo Alter Rebbe, pelo Rav Shneur Zalman, como a gente falou, que ele consta também na obra clássica do Likutei Torá. Então, naquele ano, o Alter Rebbe disse esse Ma'amar. E depois que ele terminou de dizer o Ma'amar, conta o Tzemach Tzedek, o neto, ele chamou a mim em seguida, chamou ele no quarto em particular, e disse para ele, contou, que no Shabbat Beshalach, na verdade nós estamos vendo aqui como há uma tradição que é mantida e retransmitida pelas gerações. E ele contou que no Shabbat Beshalach, nesse mesmo Shabbat da canção, no ano de 5529, que equivale na contagem comum a 1769, ou seja, 36 anos antes do Rav Shneur Zalman do Alter Rebbe ter pronunciado esse discurso racídico com essas explicações místicas, e conta que 36 anos atrás, quando estava em Mezrich, quando ele era ainda um discípulo do Magid de Mezrich, o Magid chamou ao seu quarto e lhe disse, eu fui chamado pelo meu mestre, no seu quarto, no seu gabinete, e ele me disse o seguinte, saiba que
no Shabbat Beshalach de 5.516, que equivale na contagem a 1756, ou seja, cerca de 13 anos atrás. Assim conta o Magid para o Rab Shneur Zalman, e o Rab Shneur Zalman está contando isso para o seu neto, para o Tzemach Tzedek, e o Tzemach Tzedek contou essa história para o seu filho Rebbe Maharaj, enfim. Mas assim conta o Magid Mezritch, saiba que nesse ano de 1756, nesse mesmo Shabbat, o Baal Shem Tov, fundador do Hassidismo, pronunciou um mamar. Ele proferiu um discurso profundo sobre as palavras. As palavras de abertura do mamar, do discurso do Baal Shem Tov, eram baseadas num outro versículo. Vayashov hayam lifnot boker leitano, que significa que o mar voltou antes do amanhecer à sua força, ou seja, que o mar permaneceu aberto para que os judeus atravessassem em seco durante toda a noite, e depois, ao amanhecer, as águas voltaram à sua força normal, habitual, escorrendo, etc. E o Baal Shem Tov pronunciou um discurso profundo, místico, sobre esse versículo, interpretando conforme os nossos sábios, e baseando a sua explicação mística numa interpretação clássica dos nossos sábios, que diz em hebraico, Vayashov hamayim leitano, o mar voltou, as águas voltaram à sua força, ao seu vigor original. Então, aqui há uma interpretação baseada num jogo de palavras, numa leitura que diz, não leia apenas essa palavra final, leitano, a sua força, mas sim litnao, a sua condição, o seu acordo. Ou seja, que as águas voltaram ao seu estado normal e natural, segundo aquilo que foi acordado, aquilo que foi combinado. Em outras palavras, os nossos sábios dizem que as águas escorrem, as águas fluem, não é? Mas isso de acordo com a natureza que Deus estabeleceu para as águas, logo no momento da criação. Mas quando Deus criou o mundo, Ele também estabeleceu que em determinados instantes, Ele estabeleceu uma condição, havia um acordo com a água que em determinados momentos ela cambiasse a sua natureza e parasse de escorrer. E isso se aplicava também àquele momento da travessia dos judeus, uma semana após o Êxodo. E assim ele conta que o Baal Shem Tov deu uma explicação profunda sobre esse versículo. Prossegue o Hayom Yom e nos diz que no ano de 5.521, ou seja, equivalente na contagem comum a 1761, isso era um ano após o falecimento do Baal Shem Tov, conta o Magid Mezritch, seu aluno principal e que acabou sendo seu sucessor, ele conta que um ano após o falecimento do Baal Shem Tov, ele veio a mim, o meu mestre. O Magid Mezritch teve uma aparição do Baal Shem Tov, que já era falecido. Continuou dizendo o Magid, né, contando isso para o Rab Shneur Zalman, e ele disse o mamar nessa aparição do Baal Shem Tov para mim. Ele pronunciou, ele repetiu esse mesmo mamar que o Magid tinha escutado dele anos atrás, porém explicando com mais detalhes o conceito. Há um conceito lá trazido no Talmud, que fazem sua vontade, não apenas fazem sua palavra de Deus, enfim, ele explicou e elaborou esse conceito também. E o Magid Mezritch, ele conta que hoje o meu Rebbe veio novamente para repetir o mamar. Ele conta que naquele ano que ele está relatando isso para o Alter Rebbe. Por que ele relata isso para o Alter Rebbe? Isso ele não contou em público. Em público ele pronunciou o Ma'amar, o discurso racídico. Né? E como nós vimos que alguns Rebbes tinham determinados Ma'amarim, discursos que eles repetiam, às vezes palavra por palavra, no decorrer de alguns anos, porque havia um efeito místico para desencadear e atrair com a recitação dessa passagem específica. Ele conta que naquele ano que ele está relatando para o Rab Shneur Zalman, o Baal Shem Tov me apareceu novamente, né? e assim eu repeti o Ma'amar. E então o Magid repetiu o Ma'amar perante o Alter Rebbe. Mais uma vez ele repetiu o discurso, mas agora em particular de forma privada, somente diante do Rab Shneur Zalman, acrescentando uma explicação sobre um tema que nós encontramos no Talmud,
Rio Ginai, abre-te para mim, que é semelhante ao conceito da abertura do Mar dos Juncos do Yam Suf. O Talmud conta que tinha um sábio, Rav Pinchas Ben Yair, que ele estava ocupado em fazer uma grande mitzvah de resgatar Yehudim que estavam no cativeiro, etc. E no caminho ele se deparou com um riacho que estava atrapalhando a sua jornada, e ele falou, abra-se para mim, e aconteceu um milagre, e o mar se abriu para que ele pudesse atravessar. Assim contou o Magid, trazendo nas explicações adicionais que o Baal Shem Tov lhe forneceu naquele dia. Concluiu o Tzemach Tzedek dizendo, quando o Tzemach Tzedek contou essa história, o Tzemach Tzedek, como neto, contou que ele já tinha escutado isso uma vez do seu avô, Rav Shneur Zalman, que por sua vez o Rav Shneur Zalman contou que escutou isso do Magid Mezritch. E o Magid Mezritch conta que ele, por sua vez, escutou esse discurso racídico do Baal Shem Tov. Então nós vemos aqui uma tradição de várias gerações, né? O Tzemach Tzedek, quando contou isso para o seu filho, ele concluiu dizendo, hoje vieram a mim. Ele teve uma aparição, uma visão, que apareceram para ele espiritualmente o Baal Shem Tov, o Magid Mezritch e o Alter Rebbe, nada menos do que essa comitiva, essas três primeiras gerações do Hassidismo. E cada um repetiu para mim um mamar ao seu estilo. Porque o conteúdo básico desse discurso hassídico era o mesmo desde o tempo do Baal Shem Tov, passando pelo Magid, para o Rav Shneur Zalman, mas é claro que cada um ou acrescentava alguma coisa ou expressava de uma maneira diferente, cada um de acordo com o seu estilo. E conta o Tzemach Tzedek que naquele dia, isso ele conta em particular para o seu filho, que seria o seu sucessor, o Rebbe Maharaj, me apareceram os três grandes mestres, e cada um repetiu para mim esse mamar ao seu estilo. Em outras palavras, nós vemos até que o mamar, o discurso hassídico proferido pelo Tzemach Tzedek, era algo que continha dentro de si o que ele escutou das gerações anteriores dos ensinamentos do Baal Shem Tov, do Magid Mezritch, seu sucessor, do Rav Shneur Zalman, o Alter Rebbe. Passadas algumas horas, o Tzemach Tzedek chamou o meu avô mais uma vez, o Rebbe Maharaj, o seu filho caçula, e disse diante dele uma interpretação sobre o mamar, acrescentou uma interpretação do mamar, que isso seria, por assim dizer, a sua interpretação, aquilo que ele estava acrescentando. Ou seja, que cada Rebbe em sua geração acrescentou algo, cada Rebbe deu uma conotação adicional, às vezes mais profunda, no seu estilo. Isso é um assunto místico, como nós dissemos, mas aqui nós vemos e percebemos que cada geração tem o seu grande líder e mentor espiritual, tem a sua alma matriz, aquela alma que traz e conduz a energia vital, divina para todas as outras almas. E essa revelação divina que vem através desses grandes líderes se expressa também ou principalmente na Torá que eles ensinam. E todos esses ensinamentos estão sempre baseados e fundamentados nos seus antecessores, nos ancestrais sagrados, nos primeiros mestres. E cada um, de acordo também com as necessidades da geração, de acordo com as características da geração, ele também embute nesses ensinamentos o seu estilo, ou mais uma interpretação, ou mais algum ponto adicional, etc. Então, isso é algo, a Yom Yom nos traz, só para que a gente tenha uma ideia, uma dimensão do que significa um mamar, que era trazido e exposto pelos Rebes, né? Toda a bagagem, toda a carga que ele envolve, inclusive de gerações anteriores, toda a santidade, etc., para a gente ter uma ideia sobre isso. Certa vez, quando o nosso Rebbe comentou sobre esse assunto, ele diz o que nós devemos aprender, porque aqui está se falando do mar que se abriu, etc., e nós temos que extrair uma lição prática dessa passagem da Torá para nós. E assim o Rebbe falou, Yehudi tzarich ladat sheyeshnot tnai misheshet yemei bereshit. Um Yehudi precisa estar consciente que existe uma condição que Deus estabeleceu desde os 6 dias da criação, que em relação a todos os assuntos de Torá e Mitzvot, qualquer obstáculo e impedimento precisa se abrir, precisa se partir. Ou seja, já que Deus criou o mundo com o objetivo de que Yehudim cumprissem Torá e Mitzvot nesse mundo e dessa forma realizassem o propósito divino da criação, então na prática não pode haver no mundo nada que represente um impedimento e obstáculo para a implementação desse propósito, para o cumprimento de Torá e Mitzvot. Por isso ele diz, se um Yehudi uma vez se depara com um obstáculo ou
um impedimento, ele tem que saber que esse obstáculo, assim como o mar, diante dos judeus que estavam saindo do Egito, se dirigindo para o Monte Sinai, para receber a Torá, o mar era um grande obstáculo, mas o que aconteceu? No final, o mar se abriu, o mar se partiu, para que eles pudessem fazer a travessia e chegar ao seu destino, chegar ao seu objetivo. Então, quando há um objetivo sagrado, chegar até a Torá, mesmo que no caminho haja um obstáculo, um impedimento, mas se disse, aqui eram as águas sabiam que tinha uma condição pré-fixada desde o momento da criação, que elas precisariam se abrir, precisariam mudar sua natureza para permitir que os Yehudim cheguem ao seu objetivo sagrado. Por outro lado, o Rebbe também complementou, por mais que as águas sabem que elas precisam se abrir, mas na prática elas não se abriram sozinhas, somente quando um Yehudi chamado Nachshon ben Aminadav, ele foi com um autossacrifício, ele não fazia cálculos, e nem ele sabia que há uma ordem divina através de Moshe Rabbeinu de seguir em frente em direção ao Monte Sinai. Parece haver aqui um rio intransponível, sem ponte, sem barco, sem nada, mas ele falou, se Moshe está dizendo em nome de Deus, então nós temos que seguir em frente. E ele seguiu em frente sem fazer questionamentos, sem fazer cálculos, etc. Então, com essa atitude dele, até de autossacrifício, o mar acabou se abrindo. Então, da mesma forma, diz o Rebbe, nós devemos saber que não há impedimento objetivo, não há obstáculo que impeça um Yehudi de fazer uma coisa boa e positiva, de cumprir uma mitzvah. Quando ele vê um obstáculo na sua frente, ele tem que saber que isso é um desafio apenas, que esse obstáculo não é real e consistente. Na verdade, é um desafio que está testando o Yehudi para saber se com determinação ele vai seguir em frente, né? Sem se impressionar, sem se intimidar. E esse é o ensinamento que a gente deriva daqui. Quando o Yehudi vai em frente, seguindo a instrução divina, todos os obstáculos desaparecem, todos os impedimentos, eles também saem da frente. Né? Ou seja, como se fosse apenas uma ilusão de ótica, apenas para testar o Yehudi na sua determinação. E aqui o Rebbe nos diz, esse é o ensinamento que nós devemos obter dessa passagem da Torá, saber que o mundo, na verdade, está a nosso serviço, em termos de realização positiva e elevação, espiritualidade, e o impedimento é apenas ilusório, é apenas um desafio para nós. Quando nós seguimos em frente com determinação, nós chegamos ao nosso objetivo.